Olá pessoal, vamos mais a um vídeo relacionado a interagir sobre uma API web baseada em uma arquitetura REST, utilizando o Spring Boot para prover esses recursos via HTTP. Neste contexto agora, eu quero mostrar para vocês abordagens não mecanizadas, mas abordagens que vocês poderão interagir numa necessidade inicial de seus projetos, uma aderência a um novo emprego ou até mesmo a um desafio. Considerando que a nossa proposta é, de fato, uma aplicação que gerencia a ordem de serviços e futuramente vai notificar o seu cliente em relação à conclusão deste serviço, né? O que a gente vai fazer aqui agora é revisitar o que é necessário implementar e o que é necessário somente a gente complementar para termos aqui uma jornada consistente com base na proposta que está sempre sendo reforçada o seu principal objetivo, né? Lembrando, pessoal, que muitas das coisas que vocês vão se deparar no desenvolvimento de software, muitas das vezes é mecânico, é repetitivo. Então, a gente tem que se apegar a pontos conceituais e como se localizar numa estrutura de um projeto. Conforme foi mencionado para vocês, nós fizemos toda a jornada de incluir os serviços, né? Realizamos o CRUD, a inclusão, a alteração, buscamos um serviço e listamos todos os serviços na base. Será que essas operações serão replicadas ou propagadas para os demais recursos? Podemos constatar isso mediante os requisitos, certo? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte: precisamos gerar uma ordem de serviço. Esta ordem de serviço, ela vai precisar do serviço, do equipamento, do estabelecimento, do cliente, né, e do valor do serviço que foi realizado. Lembrando que nosso modelo ele já foi constituído na aula passada. Então, nós temos as respectivas entidades e as respectivas tabelas na base de dados. Só que, estruturalmente, estamos com o projeto organizado, constituído. Agora vamos focar na execução, na iteração da nossa aplicação. Lembrando que, talvez, pessoal, nem todas as entidades precisarão ter repositórios e precisarão ter recursos HTTPs disponíveis. Isso não é uma regra. Você tem que avaliar se vai ser uma necessidade relevante na tua aplicação. Então, o que eu fiz aqui? Eu preciso agora gerar uma ordem de serviço. Gerar no sentido de incluir uma ordem de serviço, alterar, que eu acho que é impossível, mas tem aqui uma suposição de alteração, que você pode chegar na sua conclusão se eu altero ou não ordem de serviço na minha aplicação. Então, é pontos para a gente refletir. Tá? Eu quero buscar ordem de serviço pelo ID, eu quero listar as ordens de serviço no ID e futuramente eu posso querer listar todas as ordens de serviço por uma data correspondente ou por um intervalo de datas. Então, como isso vai ser estruturado na minha aplicação? Então, vamos por partes. Primeiro, precisamos incluir uma ordem de serviço. Só que, como foi mencionado, para a gente incluir uma ordem de serviço, é necessário que informações prévias existam. Para que estabelecimento? Para que cliente? E qual serviço foi realizado? Então, o que vocês podem avaliar aqui é que mentalmente eu precisaria criar o meu equipamento controller, estabelecimento controller, cliente controller. Depende, pessoal. Se aqui a tua fase é validar a ordem de serviço, você pode ir direto na base, na fonte de dados onde essas informações precisarão existir. Então, a gente vai incluir manualmente, até mesmo para vocês se desapegarem e achar que tudo é API. A gente, com acesso a um banco de dados no ambiente de desenvolvimento, a gente pode gerar massa de dados para essa realização. Então, eu vim e dentro da minha base de dados, eu já tenho aqui dentro da minha tabela de cliente, eu já tenho um cliente que foi cadastrado manualmente. Como eu fiz isso? Vim aqui, cliquei usando a IDE e adicionei mais uma linha e fui preenchendo manualmente, tá? Então, eu vou cancelar aqui para vocês verem que não é necessário, às vezes, a gente gastar tempo para determinados objetivos. Sejamos mais específicos, né, nessa abordagem. Da
mesma forma, eu criei um estabelecimento. O nosso estabelecimento Fast Clean, que é a nossa empresa de lavagem automotiva. Também eu tenho aqui já o serviço que foi cadastrado inúmeras vezes. Temos agora a parte do equipamento sem o equipamento. Que equipamento é esse? Inicialmente é o produto que o cliente ou o equipamento que o cliente nos traz para que a gente realize um serviço. Então, nós denominamos de equipamento, né? Pode ser um ar-condicionado, pode ser um veículo para lavagem, pode ser uma bomba para manutenção e assim por diante. Então, vamos imaginar que agora eu quero cadastrar um novo equipamento para eu poder realizar a ordem de serviço, tá bom? Então, vou vir aqui, vou colocar aqui, ó, Jeep Renegade, né? Cinza, um exemplo, né? Cinza. Qual é a tag? A gente denominou que a tag é uma identificação do equipamento. Pode ser a placa do veículo, pode ser o código de barra de algum equipamento, pode ser o chassi ou alguma referência que identifica esse equipamento como único no nosso sistema, tá bom? Então, eu vou colocar aqui AZF 3306, um exemplo, tá, pessoal? E o tipo desse equipamento, a gente tem que se basear pelos nossos enums, equipamento tipo, e eu vou colocar o valor literal automóvel. Tá? Lembrando que se esse tipo for muito volátil, tiver muitas ocorrências, deixa de ser um enum e pode ser uma nova tabela chamada equipamento tipo, e aqui você fará uma referência ao ID deste tipo de equipamento. Recomendo que em seguida vocês estudem sobre relacionamento entre tabelas, primary key, foreign keys ou as famosas chaves estrangeiras, tá bom? Então temos aqui o nosso equipamento sendo cadastrado, veja só, vou salvar e ele vai gerar um próximo ID. Ah, eu gostaria de salvar essa informação para um teste futuro. O que vocês podem fazer? Copia essa tag script e aqui ele está ilustrando o seu SQL de DML, de manipulação de dados, relacionado a um insert que você pode desfrutar de futuramente realizar mais uma vez. Como você faria? Você copia esse conteúdo, vou dar um close, vou cancelar essa inclusão e eu posso fazer isso de forma manual, né? Ou via script, tá, pessoal? Então eu venho aqui, tenho um insert novamente, tenho que saber qual o banco de dados e qual o seu esquema e vou simplesmente executar esta instrução. E aqui uma linha foi inserida. Qual é a vantagem disso? Você está salvando cenários de teste na tua aplicação. Porventura, sua base de dados foi excluída, sua base de dados você tiver que limpá-la, você está salvando o histórico de inserts nas suas requisições. Então, vou dar no, porque eu não preciso nesse momento, mas recomendaria que salvasse. E vou dar um refresh aqui, ó. Então, beleza, pessoal. Temos aqui o nosso equipamento cadastrado. Então, todas as tabelas que são relevantes para cadastrar uma ordem de serviço, elas já possuem dados. Coincidentemente, todos os IDs são os IDs 1. Vejam só, né? Vamos só constatar aqui para vocês terem essa ciência. Agora, vamos inserir a nossa ordem de serviço utilizando relação com as entidades, né? Literalmente, as tabelas em questão. Então, eu já estou com minha aplicação iniciada. No nosso Swagger, eu tenho aqui os endpoints de ordem de serviço. Temos como consultar os serviços, alterar os serviços, incluir um serviço e depois a gente consultar o serviço por algum filtro, tá? Então, inicialmente pelo ID. Observem que aqui no nosso post, como a gente está usando a nossa entidade como parâmetro, ela já veio com dados sugeridos para o seu respectivo preenchimento. Vamos testar aqui, ó, dando try it. E agora a gente vai incluir uma ordem de serviço literalmente na nossa base de dados usando a API. Então, alguns dados, como eles eram insumos para algo mais complexo ou objetivo da nossa tarefa, nós preferimos fazer uma inclusão manual, pessoal, para que a gente tivesse produtividade, ok? Então, eu vou só tirar o ID, porque eu não quero ter essa necessidade de informar o ID. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não estou com uma aplicação devidamente estruturada de acordo com as suas camadas e convenções de projetos.
aqui a gente deveria ter DTOs, que representa inclusão, alteração e também consulta de dados. Aqui a gente está persistindo a própria entidade de fato como parâmetro. Então, é só para ilustrar. Qual é o valor da lavagem? Dependendo do serviço, a tua aplicação ela já deveria preencher, obviamente, esse valor total. Como a gente não tem uma interface gráfica, a gente precisa colocar o valor total manualmente. Então, o valor é 45,0, usando a convenção decimal. Qual é o código do cliente? A gente sabe que é 1. Qual é o código do estabelecimento? Também sabemos que é 1. Aqui, serviço e equipamento, vocês recordam que a nossa entidade ela tinha uma dependência com o serviço e o equipamento em questão? Então, muitas das vezes, o teu mapeamento ele direciona a tua estrutura JSON. Então, vocês utilizam essa dependência e segrega para um DTO, ou você já cria a tua entidade com baixo mapeamento, entendeu, pessoal? Lembrando que poderia ter sido dessa maneira. Claro que isso é uma definição de arquitetura, então cada projeto tem a sua estratégia. O que eu quero mostrar para vocês são probabilidades de contextos aqui ao definir a tua API. Então, lembrando que o nosso serviço eu não preciso da descrição ou valor, preciso só do ID do serviço. Então, vou remover, eu estou me referindo ao código do serviço. E o equipamento também, eu estou me referindo ao equipamento 1 e assim por diante. Vejam só. Se nosso JSON estiver devidamente estruturado e o nosso mapeamento também coerente, a ideia é que o nosso objeto JSON seja convertido para uma entidade ordem de serviço e ele gere uma nova ordem de serviço com essas informações. Então, vamos executar. Vamos ver aqui, aparentemente tivemos um 200. Vamos no nosso back-end primeiro na aplicação, ó, em modo run. Constatamos um insert, esse é o primeiro ponto relevante, ó, quando a gente habilita o SQL do JPA, ok? E agora é constatar na nossa base de dados. Vamos dar um refresh. E veja só, pessoal, conseguimos inserir a nossa primeira ordem de serviço com as suas respectivas relação com as tabelas envolvidas. Tá? Então, o que é que a gente está salvando? Está salvando cada ID dos registros nas tabelas correspondentes. E agora é o momento para você explorar SQL para gerar os dados na tua aplicação e depois você estudar JPA, Spring Data JPA, para você prover de maior produtividade de exibição dos dados em tela. O que eu posso recomendar para a gente concluir e você exercitar um pouquinho mais toda essa jornada é, dentro de especificações, no caso aqui ó, dos nossos repositórios, eu tenho cada um dos repositórios para cada uma das entidades. E aí, na ordem de serviço, eu vou subir esse link no nosso canal, né, no projeto, e você vai colocar aqui no YouTube um vídeo onde eu exponho um pouquinho mais sobre JDBC, JPA, certo? E Spring Data JPA. Então, esses vídeos eu recomendo que vocês complementem esse material para que vocês tenham maior domínio com persistência de dados na sua aplicação. Também, se você quiser explorar um pouquinho mais, é só colocar Spring Data JPA, Between, comparações, né, expressões e assim por diante. Então, espero que vocês tenham curtido esta abordagem para que a nossa aplicação agora ela já esteja preparada, todo o nosso back-end, para qualquer aplicação ou plataforma, client, seja web, seja desktop, seja mobile, seja o próprio Blip, né, a plataforma de interação de chatbot, venha consumir esta nossa API. Então, nos vemos nos próximos vídeos, pessoal.